Parnasianismo. O parnasianismo foi uma escola literária poética que ocorreu na França em 1850, com o objetivo de retomar a cultura clássica. A poesia é dada como exercício racional, ou seja, ocorre a quebra da ideia da inspiração ser dada por algo místico. Ela é apenas um exercício de pensamento individual. Arte pela arte. Esse ponto é muito importante, pois a arte da época não precisa ter um fundamento, criticar algo ou passar alguma mensagem. Ela precisa ser arte, ser bela. Por ser ligada à classe burguesa, não ligava para o que acontecia ao redor. Essa escola literária prioriza o culto à forma, a construção da poesia, a formalidade, um vocabulário muito rico, as rimas e sonetos, e deixam em segundo plano o tema. Portanto, são marcados pela objetividade e impessoalidade. Não há emoção. O parnasianismo é caracterizado também pelo descritivismo visual, focado nas coisas reais, no que está ao redor da gente, porém sem se importar com a situação da sociedade. Os temas preferidos são os fatos históricos, objetos e paisagens. Essa escola literária foi uma oposição ao romantismo, pois representou a valorização da ciência e do positivismo. Também foi muito julgada pelos modernistas, por serem textos que não se importavam com o engajamento social. Olavo Bilac, príncipe dos poetas brasileiros. Olavo Bilac, autor de alguns dos mais populares poemas brasileiros, é considerado o mais importante de nossos poetas parnasianos. Em 1907, foi eleito príncipe dos poetas brasileiros pela revista Fonfon. Autor do poema Há um Poeta. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve: no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço, e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como o templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, a arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça da simplicidade. O poema é um soneto, uma composição de 14 versos, distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos, que torna evidente a preocupação do poeta com a forma, o que aparece também no apuro da construção dos versos e no emprego da rima rica, seguindo a teoria clássica da versificação. Tal composição havia sido relegada a segundo plano pelos românticos. Ele é metalinguístico, pois trata do próprio ato de escrever poemas. No primeiro quarteto, o poeta fala do excelente ofício de tecer o poema. Evidencia um recolhimento próprio do poeta para escrever longe do turbilhão. O poeta precisa de silêncio, aconchego e sossego para conseguir criar a sua forma perfeita parnasiana. Em trabalha e teima, e lima e sofre e sua, pode-se entender a arte de escrever. Em teima, a reescrita buscando a perfeição formal. Lima é um símbolo de polir, assim significa a lapidação da escrita. Sofre pode significar que a poesia é um dom, mas para escrevê-la com perfeição é preciso técnica e dedicação. E sua, que primeiramente nos leva a crer que a palavra tem o sentido de suor por ele, o poeta. Trabalhar duramente para compor o poema, o suor é consequência de todo esse trabalho. Porém, fazendo uma reflexão mais aprofundada, a palavra sua expressa também que pelo poeta ter todo o trabalho, toda a dificuldade de criar sua obra, ela é do poeta, ou seja, de sua posse. No segundo quarteto, apresentam-se os cuidados que se precisa ter para a criação do poema. O poema tinha que ter perfeição formal rica, ser sóbrio, simples e ser respeitado como algo sagrado, como o templo grego que passa a ser o referencial de perfeição. O poeta chega ao primeiro terceto dando mostras do resultado do trabalho feito, destacando principalmente a beleza que se identifica com os princípios clássicos, riqueza e sobriedade. O fechamento do soneto compara a arte como uma beleza pura, onde não deve haver artificialidade, pois é na simplicidade que ela se torna bela. Poema contemporâneo. Podemos observar características próximas com a metalinguagem presente no poema de Olavo Bilac, neste poema da contemporaneidade. Indagações para João Cabral. Não escrever sobre si,
como se fosse pecado olhar-se em qualquer espelho. Não escrever sobre si, como se fosse onanismo sentir-se com algum desejo. Escrever sim sobre coisas, porque só é limpo e real o mineral e o alheio. Escrever sim sobre coisas, porque elas não se desnudam, nem retribuem o desejo. Como em A um Poeta, de Olavo Bilac, o autor Paulo Henrique Brito fala sobre como deve ser feita a produção de um poema.